Jonas capítulo 3, versículo 10 diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, e ficou irado, e orou ao Senhor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Nós abrimos o nosso coração para ouvirmos a Tua voz, Espírito Santo. Que cada pessoa que entrou neste lugar seja impactada pelo poder da Tua palavra. As pessoas que assistirem pela televisão em sua casa sejam impactadas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Que a Tua unção esteja sobre a minha vida, sobre a vida de cada pessoa aqui nesta noite, para recebermos de Ti tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Diga amém, diga assim: Senhor, eu abro meu coração para Ti, fala comigo, em nome de Jesus, muda a minha vida, em nome de Jesus, amém. Vocês estão aqui? Se o livro de Jonas tivesse terminado no capítulo 3, teria sido uma história maravilhosa. Nós teríamos terminado com um avivamento espiritual. Mas na verdade Deus ele estava querendo ensinar muitas lições para Jonas. Porque quando Jonas pregou em Nínive contra a sua vontade, ele foi em obediência a Deus, mas na verdade ele não foi com o seu coração para pregar lá. Ele foi porque ele não tinha muita alternativa. Ele já havia estado na barriga de um peixe, ele não queria passar por situações ruins novamente. E ele então, em obediência a Deus, ele vai e prega em Nínive, e algo sobrenatural acontece. Os moradores de Nínive se convertem ao Senhor, milhares de pessoas, uma cidade inteira se volta para Deus. Não apenas 1.000 pessoas, 2.000, 5.000, 10.000 ou talvez 50.000 pessoas, mas talvez este seria o maior avivamento na história da humanidade, em que uma cidade completamente ímpia, idólatra, maldosa, que não conhecia o Deus de Israel, de repente num prazo de um mês, uma cidade inteira se converte ao Senhor, milhares de pessoas se convertem a Deus. A mensagem de Jonas era que Deus iria destruir aquele lugar, mas por causa do arrependimento, Deus resolve poupar aquela terra, poupar aquelas pessoas. E a Bíblia diz que Deus viu o que eles fizeram, não só o que eles falaram com a sua boca, mas Deus viu a atitude deles de arrependimento, de humilhação, eles se prostrando, eles se convertendo do seu mau caminho, eles se voltando para Deus e clamando a Deus por ajuda. Deus viu dos céus, e a Bíblia diz que Deus resolveu não fazer o mal que Ele havia dito que Ele iria fazer. Deus poupou aquela terra. Mas a Bíblia diz que Jonas não gostou nada desta história. A Bíblia diz que por causa disso desgostou-se Jonas extremamente e ficou muito irado. Jonas não ficou satisfeito com aquilo que Deus havia feito, porque o desejo do coração de Jonas era que Deus destruísse aquele lugar. Afinal, eles eram inimigos de Israel, eles eram inimigos do povo de Deus, eles eram meus inimigos, e o meu desejo estava no coração de Jonas, era que aquele lugar fosse destruído completamente. E então Jonas, na sua ira, ele ora a Deus, e não era o coração dele não estava correto, mas de qualquer maneira ele ora a Deus, ele fala para Deus: Senhor, está vendo só, foi isto que eu falei estando na minha terra, porque eu sabia que o Senhor é um Deus clemente, eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, eu sabia que o Senhor é um Deus tardio em irar, eu sabia que o Senhor, se as pessoas se arrependessem, o Senhor não iria
destruí-las, é por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. E a Bíblia diz que Jonas reclamou de Deus e falou para Deus: Senhor, melhor é morrer do que viver. Havia tanta raiva, tanto desgosto no coração de Jonas, naquele instante, que ele falou: sabe, é melhor eu morrer, ao eu ver a alegria daquelas pessoas que são inimigas de Deus, porque chegou o dia que eu preguei para elas que Deus iria destruir o lugar em 40 dias, e agora se passaram os 40 dias, e o que as pessoas vão pensar de mim? O que os meus irmãos vão pensar de mim? O que o Israel vai pensar de mim? O que estas pessoas vão pensar de mim? Eu falei que o Senhor iria destruir aquele lugar, e Jonas ficou extremamente desgostoso, irado, e falou para Deus: Senhor, melhor é morrer. Algumas vezes em nossa vida nós achamos que a solução dos problemas seja morrer. Algumas vezes nós pensamos: bom, a melhor coisa, porque não aconteceu aquilo que eu gostaria que acontecesse, a melhor coisa é morrer. O que adianta eu servir a Deus? O que adianta eu fazer o melhor? O que adianta eu obedecer ao Senhor? E Deus não faz aquilo que estava no meu coração, aquilo que eu desejava. Melhor é eu morrer do que eu viver. E a Bíblia diz que Deus fez uma pergunta para Jonas: é razoável essa tua ira? E a Bíblia fala que Jonas não respondeu para Deus, mas Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, fez ali uma enramada para esconder-se do sol, repousou à sombra até ver o que iria acontecer à cidade. Jonas tinha ainda no seu coração uma esperança de que Deus iria destruir aquele lugar. Jonas então sai da cidade. Pela segunda vez no livro ele desobedece a Deus, porque estava havendo um avivamento naquela cidade. Como era necessário um homem de Deus ali, como era necessário um profeta do Senhor ali, para ensinar o caminho, para pregar para aquelas pessoas, para fazer discípulos, para ensinar sobre o Deus de Israel, para ensinar as Escrituras, para cantar, ensinar a eles a louvarem a Deus através dos salmos. Como era importante o profeta de Deus ali naquele lugar. Mas Jonas sai, vai para fora da cidade, ele se esconde ali debaixo de uma enramada, ele faz uma cabana e ele espera. Quem sabe Deus muda de ideia, quem sabe Deus destrói aquele lugar, quem sabe vem um terremoto, quem sabe caia fogo dos céus e consuma a cidade de Nínive, e ali ele espera. Mas nós servimos a um Deus que é extremamente paciente conosco. Nós não merecíamos nada, mas mesmo assim Deus vem para nos abençoar. Nós não merecíamos nada, mas mesmo assim Ele é extremamente paciente conosco, e Ele muitas vezes nos dá outras chances em nossa vida. E a Bíblia diz que então o Senhor fez nascer uma planta, e a planta subiu naquela enramada que Jonas havia feito, e aquela planta fez sombra na cabeça de Jonas, porque Deus queria livrar a Jonas do seu desconforto. Olha só, a Jonas ele está desconfortável naquele lugar fora da cidade, e Deus está querendo ensinar uma lição preciosa para Jonas. E então Deus faz com que uma plantinha nasça, e aquela planta cresce e cobre e faz sombra para Jonas, e Jonas fica extremamente feliz por causa daquilo. Mas chega a noite, na noite a Bíblia diz que Deus mandou um verme, e aquele verme, talvez invisível aos olhos humanos, ele pica aquela planta, ele destrói aquela planta se seca na madrugada, e então quando o dia começa a clarear, o sol esquenta e bate na cabeça de Jonas, e ele sente que ele vai desmaiar, e a Bíblia diz que ele fica extremamente triste, e ele fala: melhor é morrer
morrer, melhor seria morrer do que eu viver, melhor seria morrer do que viver. Um pequeno verme foi suficiente para tirar a alegria do profeta. Às vezes coisas pequenas são suficientes para tirar a nossa alegria. Em um instante Jonas estava feliz, no dia seguinte ele estava deprimido, se sentindo o pior dos homens, estava querendo para si a morte. É melhor eu morrer do que eu enfrentar essa situação, é melhor eu morrer do que eu ver a alegria dos inimigos do povo de Deus. E ele novamente fala: era melhor eu morrer. Então Jonas, Deus mantém um diálogo com Jonas, e o Senhor pergunta para ele: é razoável essa tua ira? É razoável que você pense desta maneira? Jonas fala para Deus: é razoável sim, Senhor, até a morte. Então Deus faz uma pergunta para Jonas, que o livro termina sem uma resposta. Deus tem um propósito em terminar um livro sem uma resposta, mas a Bíblia diz que o Senhor tornou e falou: você tem compaixão de uma planta que não custou nada para você, você não trabalhou para cuidar dela, ela nasceu numa noite, ela morreu na outra noite, e você tem compaixão desta planta. Não deveria eu também ter compaixão de uma cidade onde mora mais de 120 mil pessoas, onde mora uma multidão de pessoas, e ali também tem muitos animais, pessoas que não sabem discernir a sua mão direita da sua mão esquerda? Eu não deveria ter compaixão delas também? E o livro termina desta maneira, o livro termina com uma pergunta, e na verdade eu acredito que Jonas, ele respondeu esta pergunta de Deus. Mas o que é que Deus está querendo ensinar? O que é que Deus está querendo ensinar para Jonas? A primeira lição é que Deus está querendo ensinar sobre compaixão, algo que Jonas não tinha. Jonas, o foco dele era em coisas que não deveriam estar. Os seus valores precisavam ser mudados, os seus valores não eram os valores de Deus. Deus tinha valores que não eram os valores de Jonas, e muitas vezes é isso que acontece em nossa vida também. Os valores de Deus são diferentes dos valores que nós às vezes temos em nossa vida. O que é compaixão? Compaixão é um sentimento profundo de eu me colocar no lugar de uma pessoa, de eu sentir as dores dela, de eu calçar os sapatos dela. Eu só sinto compaixão quando me coloco na situação, no lugar de uma pessoa. O que motivava Jesus no seu ministério foi a compaixão. Jesus não curou pessoas para ficar conhecido. Jesus não curou pessoas para que as pessoas o adorassem. Ele não curou pessoas para que as pessoas falassem: este é o Filho de Deus. Não foi esta a razão, não foi esse o motivo, a motivação do coração de Jesus. Aliás, Jesus fazia o contrário. Quando ele curava uma pessoa, muitas vezes ele falou: você vai, mostra ao sacerdote, você vai, não fala nada para ninguém, não fala que eu que te curei. Muitas vezes Jesus falou desta maneira. O que motivava Jesus era a sua compaixão. Jesus via as pessoas e se compadecia delas. Jesus sentia a dor, Jesus sabia das lágrimas, Jesus sabia do sofrimento das pessoas. Quando ele viu aquele homem paralítico ali no tanque de Betesda, 38 anos tentando se arrastar para cair na água, na esperança de ser curado, a Bíblia diz que Jesus teve compaixão daquele homem. Quando Jesus entrava na sinagoga e ele via pessoas doentes, ele tinha compaixão das pessoas. Era isto que movia Jesus a curar as pessoas. Você lê muitas vezes isso na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus se compadecendo delas. Jesus as curava, Jesus se compadecia das multidões, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Por isso que a Bíblia fala que Jesus ele veio buscar e salvar o perdido. Mas não era este o coração de Jonas, porque às vezes em nossa vida os nossos valores estão errados. Jonas dava valor para a planta, mas não dava valor para a gente. Jonas pensava: sabe por quê? Porque eu não
não consigo sentir compaixão de uma pessoa enquanto eu não me coloco no lugar dela, enquanto eu estou olhando somente para a minha vida. Às vezes a gente só olha para a nossa vida, o que me faz feliz, o que me realiza, as coisas que eu quero para mim, e às vezes a gente se esquece como é o coração de Deus, como Deus pensa, o que é que Deus quer. A preocupação de Jonas ele ficou aborrecido. Eu quero morrer, porque a sombra saiu da sua cabeça, o sol bateu agora na sua cabeça, ele está se sentindo fraco. Senhor, é melhor eu morrer do que eu viver. Mas Deus se preocupa com gente, Deus se preocupa com pessoas, e a gente às vezes é egoísta demais. O ser humano só pensa em si, o ser humano só pensa no que ele vai lucrar. Jesus, a regra áurea em Mateus 6, Jesus falou: tudo aquilo que você quiser que os homens vos façam, fazei vocês também para eles. Sabe por quê? Porque é mais difícil se alegrar com quem se alegra do que chorar com quem chora. Porque quando uma pessoa passa por uma dificuldade, as pessoas, é fácil abraçar aquela pessoa, é fácil chorar com ela. Mas quando alguém é abençoado, quando alguém prospera, quando Deus abençoa a casa dele, a família dele, o negócio dele, prospera a vida dele financeiramente, muitas vezes as pessoas têm ciúmes daquilo. Ao invés de se alegrarem, as pessoas às vezes ficam com ciúmes, com inveja das outras pessoas. O coração do homem, às vezes nós ficamos pensando no texto da Bíblia, como que Jonas conseguiu viver 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Mas a pergunta deveria ser: como é que Jonas consegue muitas vezes viver dentro da gente? Como é que nós conseguimos ser Jonas em nossa vida também? Quantas e quantas vezes nós somos Jonas em nossa vida também? Sabe, queridos, porque é fácil amar as pessoas que nos amam, é fácil orar pelas pessoas que oram por nós, é fácil abençoar as pessoas que nos abençoam. Mas Jesus, ele falou: olha, vocês têm que amar pessoas que não amam vocês, vocês têm que abençoar pessoas que não abençoam vocês, vocês têm que orar por pessoas que vos perseguem. É difícil isso daí. A gente quer abençoar os nossos amigos, mas Jonas, os ninivitas eram inimigos de Israel, eram inimigos do povo de Deus. Como é que eu vou abençoá-los? Como é que eu vou fazer festa agora? Como é que eu vou ficar contente nessa situação? Jonas estava aqui como aquele irmão mais velho do filho pródigo, aquele irmão que quando vê o filho voltar para casa, ele tem raiva, ele tem ciúmes, ele não queria aquilo lá. Às vezes o ser humano é desta maneira, a gente não olha para os outros, não importa o que o outro esteja passando, não importa o sentimento das outras pessoas. Nós vivemos numa cidade grande, e que os nossos olhos às vezes estão em coisas tão banais, às vezes os nossos olhos estão em coisas tão pequenas. Nós estamos próximos ao Natal, e às vezes as pessoas, os seus olhos estão em coisas tão pequenas, em coisas tão inúteis, em alegrias tão passageiras. A gente às vezes não olha para pessoas, a gente não olha para seres humanos, a gente pula os seres humanos na rua, a gente desvia, como fez aquele sacerdote, aquele levita, quando viu aquele homem caído na beira da estrada. Eu sou santo demais para me envolver. Às vezes a gente não se envolve porque falta compaixão para nós. Essa lição que Deus está querendo ensinar a Jonas. Jonas tem coisas mais importantes do que plantas. E Deus, olha a preocupação de Deus com os animais. Você viu Jonas, que tem muitos animais na cidade. Eu não quero destruir este lugar, porque a Bíblia diz que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que uma pessoa se perca. Sabe, no capítulo 3 a gente vê um Deus que julga. No capítulo 4 nós vemos um Deus que mostra amor.
porque às vezes em nossa vida nós pensamos que o juízo é diferente do amor de Deus, e não é, meu querido irmão. Deus é um dos atributos, os atributos de Deus, aquilo que a gente fala que Deus é, para nós entendermos melhor, embora seja uma partícula daquilo que Deus é. Nós pensamos na justiça de Deus, e nós pensamos, bom, onde há justiça não há amor, mas não é assim. O amor de Deus, ele é justo, a justiça de Deus, ela é amorosa, o caráter de Deus é uma coisa só. E no capítulo 4, Deus está mostrando a misericórdia dele, o amor dele, o favor dele. Sabe, enquanto isso estava com Jonas, tudo estava bem, porque se você for ver quantas vezes no livro de Jonas Deus demonstrou para ele a misericórdia. Jonas poderia ter morrido lá na barriga do peixe. Deus poderia ter falado para Jonas, bom, você fez a sua escolha, você quis fugir para Tarsis, então vai para lá. Mas Deus foi misericordioso, Deus foi bondoso, Deus moveu ventos, Deus moveu o mar, Deus moveu peixe, Deus fez nascer planta, Deus fez um verme vir, Deus moveu o vento de novo. Deus estava tratando com o profeta. Sabe, queridos, enquanto às vezes a misericórdia está sobre a minha vida e sobre a sua vida, nós falamos que Deus bom que Ele é, porque para nós o nosso pecado sempre é menor do que o pecado dos outros. Para nós os nossos erros, Deus entende, Deus é bom e Deus perdoa. E quantas vezes nós fazemos promessas para Deus e nós falamos que vamos mudar, mas os dias passam e nós não cumprimos aquilo que nós falamos. E quantas vezes Deus nos perdoa, e Deus nos dá outra chance, e Deus nos dá outra oportunidade, e a gente fica feliz com a bondade de Deus, mas a gente não fica feliz com a bondade de Deus quando é sobre a vida de inimigos nossos, quando pessoas querem nos prejudicar, quando pessoas nos perseguem, quando pessoas falam coisas que não deveriam sobre nós. O ser humano pensa, bom, que Deus lhe retribua segundo aquilo que ele está fazendo para mim, que Deus pague para ele na mesma moeda. Mas Deus não é assim, o coração de Deus não é assim. Certa vez Jesus, ele foi entrar numa cidade de samaritanos com os seus discípulos, e os samaritanos não se davam com os judeus, e quando eles perceberam que Jesus era judeu, eles não receberam Jesus naquele lugar. E João e Tiago, os dois irmãos, falaram para Jesus, o Senhor quer que a gente rogue ao Pai para que caia fogo dos céus e destrua esta cidade? Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? E Jesus falou para eles, vocês não sabem de que espírito vocês são, vocês não devem fazer estas coisas, porque a gente às vezes, o ímpeto do homem é isso daí. Nós queremos que Deus julgue, nós queremos que Deus cumpra o julgamento sobre determinadas pessoas, mas se Deus fosse julgar, quem sabe Deus começaria pela nossa vida. E Jonas, você tem que entender que assim como eu amo Israel, Deus estava dizendo para ele, eu amo todos os homens, eu amo todas as pessoas. Deus não faz distinção. Você sabe que quando Deus chamou Abraão, Deus tinha um plano, um projeto. Deus chamou Abraão e falou, eu vou abençoar você, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas os judeus pensaram, não, a bênção é para nós, a aliança é para nós, tudo é para nós. E eles se isolaram, nós não vamos pregar para ninguém. E agora os ninivitas não era o povo de Deus. Jonas na verdade foi um missionário em terra estranha. Jonas foi pregar onde pessoas não conheciam ao Senhor, não era o povo de Deus. Mas porque Deus ama todas as pessoas. No livro de Salmos, os Salmos já falavam, cantai ao Senhor todos os povos, já falavam, aplaudir com as mãos todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Deus é o rei de toda a terra, Deus ama todas as pessoas, Deus veio para todas as pessoas, Deus não veio somente para mim, Deus não faz acepção de pessoas. Você não é melhor do que ninguém, você não é melhor do que aquela pessoa que está numa penitenciária e cometeu crimes terríveis. Você só
só está aqui porque Deus foi clemente com você e misericordioso com você, e estendeu a mão sobre a sua vida para proteger você e te abençoar. Talvez alguém orou por você e Deus ouviu as orações do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares, e hoje você é uma pessoa abençoada. Mas às vezes a gente quer ser abençoado e a gente não olha para a nossa direita e para a nossa esquerda. Nós pouco nos importamos com as outras pessoas. Nós somos egoístas. Nós queremos ser felizes. Não interessa os outros. Às vezes a gente não fala desta maneira. Às vezes algumas pessoas na época do Natal ficam mais sensíveis. Ouvem as músicas na televisão, ouvem as músicas nos shoppings. O seu coração fica mais amolecido. E ela pensa em alguém, ela pensa em pessoas. Mas na verdade nós deveríamos viver sempre assim. Nós deveríamos pensar nos outros. Nós deveríamos nos colocar no lugar das outras pessoas. Stephen Covey, aquele escritor famoso que escreveu vários livros de negócios, conhecido no mundo inteiro, ele conta em um dos seus livros uma experiência que ele teve no metrô de Nova York. E ele fala: eu entrei no metrô, no vagão estava aquele silêncio, e de repente entrou um homem com as crianças chorando, fazendo o maior barulho, uma algazarra. Aquele homem sentou-se ali, parecia que ele não estava incomodado com o que os seus filhos estavam fazendo. Ele simplesmente fechou os olhos e ficou ali, e todos no vagão perceberam que a paz tinha saído daquele lugar. Aquele barulho todo, parecia que só aquele homem não percebia aquelas coisas. E ele falou: bom, eu vou dar uma palavra com ele. E ele pensou: bom, eu vou falar alguma coisa, que esse homem precisa fazer alguma coisa com essas crianças. E então o Stephen Covey, ele saiu do seu assento, ele foi até o Senhor, cutucou o Senhor abriu os olhos como se estivesse tomando um choque, e falou para ele: olha, o Senhor deveria fazer alguma coisa para os seus filhos, cuidar melhor destas crianças. E o homem, como que se acordando, falou para ele: olha, puxa, me desculpa, realmente eu preciso fazer alguma coisa. É que nós saímos de um hospital agora há 1 hora, a minha esposa morreu, a mãe deles morreu, e eles saíram chorando, sem saber o que fazer. E eu sentei aqui, sem saber o que eu fazer da minha vida, e eu fechei os olhos, aqui estava pensativo. E o Stephen Covey, ele falou: eu comecei a perceber que a gente não deve julgar as pessoas sem conhecer, sem estar no sapato delas, sem saber o que elas estão passando, sem saber o que acontece na sua vida, porque às vezes a gente olha com os olhos humanos, a gente não enxerga corações, a gente não enxerga que por trás de uma aparência tem uma pessoa que tem sentimentos, que tem emoções, que chora, que ri. A gente às vezes não sabe que numa penitenciária tem uma mãe de idade que vai sempre lá levar um doce para o seu filho que está lá, que matou pessoas. Mas a gente às vezes, a gente não enxerga as coisas como Deus enxerga. A gente enxerga inimigos, a gente enxerga pessoas que não nos abençoam, como Jonas estava enxergando. Mas o Pai Celestial não vê desta maneira. O Pai Celestial, Ele ama todas as pessoas. Ele amou você quando você era ainda o pior dos pecadores. Paulo, ele falou: eu era o pior dos pecadores, não havia algum pecador pior do que eu persegui a igreja, mas Deus amou você mesmo assim, querido. Você não precisou fazer nada para Deus te amar, e não há nada que você possa fazer que faça com que Deus ame mais você. Ele ama você independente do que você faz. Quando a gente tem um bebê, quando a gente é pai, é mãe, você pega aquele pequeno bebezinho, ele não precisa fazer nada, ele pode fazer birra, ele pode fazer coisas que não são boas, mas ainda assim o pai ama. O pai não joga de lado, o pai ama aquela pessoa. Sabe, queridos, Deus é assim também com todos os seres humanos, não só com aqueles que estão dentro da igreja. Deus é assim com todos. Jesus, ele falou: eu vim buscar e salvar
salvar o que estava perdido. Com certeza o coração de Deus batia pelos ninivitas. Deus não queria que aquela cidade fosse destruída. Deus não tem prazer em destruir lugar nenhum. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus enviou Jonas para pregar para eles, mas Jonas obedeceu a Deus. E às vezes a gente pode obedecer a Deus e ser tão frio, a gente pode obedecer a Deus e ser tão insensível, a gente pode às vezes ser crente e não fazer o que Deus quer que a gente faça. Uma historinha que um homem caiu num poço, passou um cientista lá e explicou: você caiu por causa da lei da gravidade. Passou um crente pentecostal e falou: confesse, você não está no poço. Passou um presbiteriano e falou: você estava predestinado a cair no poço. Passou o metodista e levou um pouco de comida e roupa para o homem que estava no poço. Passou uma pessoa otimista e falou: o poço poderia ter sido mais fundo. Passou o pessimista e falou: você nunca mais vai sair deste poço. E passou Jesus e desceu no poço e pegou o cara e tirou do poço. Às vezes a gente debate tanto teologia, às vezes a gente debate tantas coisas, a gente às vezes fica tanto na teoria, a gente fala tanto, a igreja fala, mas Deus quer que a gente faça, Deus quer que a gente ame, Deus quer que a gente cure as pessoas, Deus quer que a gente abrace aquele que precisa de abraço, Deus quer que a gente seja bênção na terra. Deus não quer que a gente saia da cidade e espera que o julgamento caia. Deus não quer julgar as pessoas, Deus quer salvar as pessoas, Deus quer abençoar as pessoas. Jesus quer buscar o perdido, Jesus quer buscar aquele que o homem não busca, aquele que ninguém liga para ele. Talvez você esteja pensando que você não é importante, talvez você esteja pensando que ninguém liga para você, mas Deus liga para você. Sabe, os ninivitas, eles eram pecadores. Deus fala para Jonas: você teve compaixão de uma planta, você não fez nada por ela, você não a regou, ela cresceu numa noite, morreu na outra noite. Não deveria eu ter compaixão por mais de 120 mil pessoas que não sabem? Eles não sabem, eles não conseguem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Eles nunca ouviram uma pregação, eles nunca ouviram falar sobre o reino de Deus. Será que eu não deveria ter compaixão destas pessoas também? Meu querido irmão, nós precisamos muitas vezes nos colocar no sapato das pessoas, no lugar das pessoas. Se nós quisermos ter o coração de Deus, nós precisamos nos colocar no lugar das pessoas. Foi isso que Jesus fez por mim. Foi isso que Jesus fez por você. Mas a gente dá importância a coisas que não têm importância. A gente dá importância a coisas que aos olhos de Deus não são as coisas mais importantes. E nós gastamos a nossa vida, para conquistar coisas, e esquecemos das coisas que realmente têm valor. A vida passa. Quantas vezes eu falo isso daí, quantas pessoas se arrependem, vivem no remorso, na velhice, porque a vida passou, e eles deram valor a tantas coisas que não tinham valor de verdade. Eles deram mais valor a coisas materiais do que a pessoas, e os seus filhos cresceram, e eles não viram os seus filhos crescerem, porque eles estavam correndo na agitação da vida, atrás de coisas, atrás de acúmulo de coisas, e não deram valor às coisas que realmente tinham valor. A gente precisa aprender a olhar com os olhos de Deus. O que é que Deus valoriza? O que é que Deus valoriza nesta vida? O que é que Deus quer que eu faça? O que é que Deus quer da minha vida aqui nesta terra? Qual é o propósito do Senhor para eu ter nascido? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? E nós muitas vezes somos Jonas. Eu fiquei me perguntando por que é que o livro não termina com uma resposta. Mas sabe, queridos, quem escreveu este livro foi o próprio Jonas. Ele escreveu este livro talvez bem depois de tudo isso daqui ter acontecido.
Jonas escreveu esta sua biografia. Ele escreveu depois que as coisas acabaram, e ele termina com uma pergunta sem resposta. Ele poderia responder alguma coisa, mas responder o quê? Depois desta pergunta de Deus, depois desta aula de Deus, o que eu vou responder? Só posso refletir sobre a minha vida, porque eu posso estar dando mais valor a coisas passageiras do que a pessoas eternas. Eu posso estar dando mais valor em minha vida a coisas materiais do que a coisas espirituais. Eu posso estar dando mais valor na minha vida em ganhar dinheiro e ganhar coisas do que a pessoas. Quantas pessoas são infelizes, quantos casamentos infelizes, quantas famílias infelizes, que na época do Natal saem agora como loucas pelas ruas para comprar o melhor presente para o seu filho, para a sua filha, e dar o presente mais caro que pode, porque talvez isto aplaque um pouco a consciência da ausência, de não dar tempo. Às vezes a gente coloca valores em coisas que não são as de maior valor. A gente passa tempo, e a nossa vida vai embora, e a gente não percebe que Deus tantas e tantas vezes nos chama, para que a gente olhe a vida do ponto de vista dEle, para que a gente olhe as coisas que realmente valem a pena viver, porque as coisas que valem a pena viver, são as coisas pelas quais você daria a sua vida, são as coisas pelas quais vale a pena morrer. Se você não tem coisas pelas quais valeria a pena morrer, é porque você ainda não vive, querido. Pelo que você morreria. Você morreria pela tua família, talvez pelos teus filhos, são importantes. Mas talvez você não morreria pelo teu emprego, mas muitas vezes você morre por ele, sem perceber. O que você dá valor? Quais são as coisas importantes? Como é o teu coração? O que você deseja para as pessoas que fazem mal para você? Você pode imaginar quando Jesus estava na cruz e as pessoas zombavam dele e gritavam afrontas, e Jesus estava seminu, e as pessoas gritavam: se você é filho de Deus, ore para Elias, fale para Elias mandar anjos para tirar você daí, desça dessa cruz, nós vamos acreditar em você. O ladrão do lado praguejava, as pessoas fizeram o que quiseram, e Jesus estava lá na cruz, e a sua oração foi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não discernem o que a mão direita da mão esquerda. Quando aquele homem, cheio com o Espírito Santo, Estevão, foi preso, e as pessoas jogaram pedra nele, e Saulo de Tarso segurava as vestes das pessoas, enquanto os judeus apedrejavam a Estevão, que levantou os olhos aos céus e falou: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita do trono de Deus. E as pessoas com raiva pegavam em pedras e jogavam sobre ele, enquanto o sangue escorria na sua cabeça, no seu corpo. Ele orava: Pai, Senhor, não lhes imputes esse pecado, eles não sabem o que eles estão fazendo.
Mas nós muitas vezes não somos misericordiosos. Nós falamos: Senhor, ensina-nos. Nós cantamos: Senhor, ensina-nos. Por que é que o livro de Jonas não terminou no avivamento? Por que é que o livro de Jonas não terminou como a cidade rendida aos pés do Senhor? Porque Deus queria ensinar. Deus sempre está trabalhando na nossa vida. Deus sempre está querendo moldar o nosso caráter. Deus sempre está querendo nos fazer a sua imagem. Deus quer fazer você parecido com Jesus. Este é o desejo do coração de Deus. A igreja é a esperança do mundo. A igreja é a esperança do mundo. Você é abençoador. Como você vive? Será que você é como Jonas? Eu quero estar fora da cidade. Quem sabe Deus ainda vai destruir o lugar. Será que para nós a reputação nossa é mais importante do que o nosso caráter? Porque as pessoas iriam, quem sabe alguém da cidade iria pensar: pô, esse cara veio até aqui, pregou que iria cair fogo, que nós iríamos morrer. Esse cara colocou medo sobre nós e passou e não aconteceu nada. Ele é um falso profeta. Às vezes os profetas de Deus podem falar alguma coisa e aquilo não acontecer da maneira como foi falado. Mas nós estamos preocupados com a nossa reputação. Nós nos colocamos no lugar de uma outra pessoa. Nós nos colocamos no lugar de alguém. O que tem no nosso coração? Como Deus quer que a gente trate as pessoas que são nossos inimigos. Isto mostra a nossa proximidade de Deus. Porque é fácil amar aqueles que nos amam, aqueles que nos abençoam, aqueles que oram por nós. Mas ver a felicidade de alguém que, se pudesse, nos mataria. Para muitas pessoas, para elas prefeririam, como Jonas, a morte. Melhor me morrer do que viver. Será que você é Jonas? Será que eu sou Jonas? Muitas vezes na vida. Será que muitas vezes nós não passamos de largo? Nós não olhamos. Eu sei que Deus quer mudar a nossa vida, mudar a sua vida, meu querido. Esse livro termina com uma pergunta. Eu particularmente acredito que Jonas refletiu bastante sobre isto. O que eu tenho me preocupado com os outros? Como é o meu coração? Eu sou uma pessoa compassiva. Eu quero para os outros o melhor. Aquilo que eu gostaria de receber de Deus é o que eu quero para as outras pessoas. Eu faço alguma coisa pelo meu próximo. Eu estou disposto a estender a mão. Eu estou disposto a entrar na festa na casa do pai quando o filho pródigo volta. Eu estou feliz por isso. Como é que eu vivo? O que eu tenho feito? O que está no meu coração? Eu tenho raiva. Eu quero que aquela pessoa que me fez mal, que o mal aconteça para ela também. Este é o meu coração. Este é o coração humano, mas este é o coração de Deus. É isto que Deus quer. Eu me preocupo com o meu próximo. Há um tempo atrás eu estava lendo de uma mulher nos Estados Unidos, que ela colocou no seu Facebook, que ela estava cansada de viver, e ela falou assim: eu vou me matar.
Ela tinha mais de 1000 amigos no Facebook. 148 pessoas comentaram. A maior parte zombando, dando risada, brincando. Aquela mulher naquela noite se matou, se suicidou. Foi notícia isso daí. Depois colocaram no Facebook mensagens, que pessoa que ela era, isto e aquilo, impactados com a tragédia. Mas quem fez algo quando podia fazer? Quem estendeu a mão quando podia estender? Quem visitou quando podia visitar? Sabe, queridos, a justiça, estava falando no outro culto, uma pessoa, ele pode ser um bandido, ele pode ter feito muito mal à sociedade. A justiça precisa ser feita, então a justiça vai lá e prende a pessoa, mas a justiça não está distante do amor. Eu posso querer que a justiça seja feita, a pessoa tem que pagar pelo crime que ela cometeu, e eu vou lá visitá-la, eu vou lá orar por ela, eu vou lá levar sabonete para ela, eu vou lá demonstrar que Deus a ama, eu vou lá demonstrar que eu a amo. Embora a justiça esteja sendo feita, a justiça é feita com amor, e o amor sem justiça não é amor. Deus quer que a gente seja assim. Esse é o coração de Deus, esse é o coração de Jesus. Esse tem que ser o meu coração, tem que ser o teu coração. Será que tem algum Jonas aqui? Será que você quer que os outros façam para você e você não faz para os outros? Será que você fica magoado com qualquer coisa? Será que um verme é capaz de tirar a tua alegria, a paz do teu coração? Será que algo tão pequeno consegue mudar o teu humor? Ao invés de você colocar os teus olhos em Deus, colocar o foco no Senhor, colocar os teus olhos no que Deus tem para a sua vida. Eu estava conversando com a minha esposa aqui, eu já conheci tantos pastores que depois de uns anos e anos e anos e anos, com tantas decepções, às vezes até falam, puxa, não sei se valeu a pena todos estes anos. Sabe, a gente tem que aprender, o nosso foco é Deus, o que Deus quer que eu faça, é isto. Eu tenho um chamado, eu nasci para alguma coisa, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor me chamou para fazer, independente de pessoas. Eu não posso olhar para a direita, eu não posso olhar para a esquerda, o meu foco é o Senhor, o que o Senhor quer fazer, eu quero fazer, eu me alegro com o que o Senhor alegra-se, eu fico triste com o que o Senhor fica triste, o meu foco é Deus, é isto que interessa, amém. Pai querido, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, nesta noite.